Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, o programa que todas as quartas-feiras traz aqui para você, na Rede Vida, um pouco da política nacional. Nas últimas semanas, você deve ter ouvido que o Supremo Tribunal Federal toda semana é importante. Ou seja, todos os dias a gente ouve, essa semana no Supremo Tribunal Federal vai ser muito quente. E para tratar do Supremo Tribunal Federal, que hoje, por um acaso, começou a discutir, mas não terminou a discussão sobre a soltura, o processo aí de habeas corpus de Paulo Maluf, nós trouxemos aqui hoje o ministro Gilmar Mendes. Ministro, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui e conversar com vocês sobre esses temas da atualidade. O tribunal realmente está no centro de muitos desses debates, às vezes até talvez devesse praticar uma autorrestrição, um self-restraint, mas tem vivido momentos muito tensos, como todos nós sabemos, e às vezes ele até se coloca, há decisões que nós produzimos que são um pouco exóticas, diria eu, mas também há muita demanda, né? E quem é muito demandado decide muito e erra muito, né? Verdade, nós teremos todo o tempo aqui para debater hoje com o ministro essas questões do Supremo Tribunal Federal e aqui à mesa comigo José Maria Trindade, que vai falar um pouco mais do ministro, né, Zé Maria? Exatamente. É um momento importante na atividade política e também na atividade jurídica. E esse programa é importante porque nós temos agora uma hora aqui ao vivo, nessa mesa redonda, uma palavra aberta aqui, com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi advogado-geral da União, é professor, educador, professor de Direito e foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, num momento muito importante também da vida política do país, e é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2002. Ministro, só antes eu queria dizer que você pode participar aqui, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 17 99647 3337. Esse é o WhatsApp aqui da Rede Vida e do Frente a Frente. Ministro, o senhor disse aqui que o Supremo tomou um posicionamento central, assim, até na atividade política, nem devia ser tanto, mas esse movimento, esse poder, né, traz responsabilidades e consequências. Como é que o senhor está vendo aí? O senhor disse que o Supremo hoje, todos conhecem a escalação do Supremo, até mais do que a escalação da seleção. Como é que o senhor está vendo? Isso é positivo? Tem aspectos positivos. Eu me lembro que, quando presidente do tribunal, 2008 a 2010, nós tivemos uma conferência internacional, uma grande conferência internacional de cortes constitucionais no Rio de Janeiro. E vieram, especialmente, colegas dos diversos países, mas despertou muito interesse nos colegas da África do Sul, a TV Justiça. E eles diziam, isso importante, de fato, é uma pedagogia dos direitos fundamentais. E eles imaginavam, na realidade africana, que isso pudesse ter esse efeito. E nós, de fato, sabemos, temos as decisões já públicas e tudo mais. Quando não tinha TV Justiça, vocês acompanhavam, rádio e TV, né, Zé Maria? Era o Ezio Pires e pronto. Isto, né? Mas agora, veja que esse envolvimento também tem custos. Né? A população se emociona, a população toma partido. Eu disse agora em Portugal, acho que o Denise estava lá, e eu disse que ao invés de 200 mil técnicos de futebol, agora 200 milhões, Verdade. nós agora temos 200 milhões de técnicos judiciais. Né? São todos juristas, né? E palpitam sobre tudo. Na verdade, a partir do resultado, gostam ou não gostam do resultado. Eu até digo que as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse tipo de posicionamento, Zé Maria, porque esse posicionamento muito rápido, popularesco, né? O populismo judicial, eu tenho chamado muita atenção, porque o sujeito, às vezes, está querendo forçar, né, um dado resultado, um certo autoritarismo, mais força para a polícia, mais força para o promotor, mais força para o juiz supostamente durão e coisa do tipo, né? Daqui a pouco a polícia bate as costas dele, né? Os sinais que nós começamos a emanar de um regime autoritário aqui, essa velha frase do Pedro Aleixo para o Costa e Silva, né? Eu confiar no presidente, eu confio. Eu não confio no guarda de esquina.
Né? Quer dizer, nós não reparamos. Quer dizer, imagine se a gente passa a criar uma ordem autoritária no nosso âmbito, validar coisas heterodoxas. Né? Por exemplo? Prisões alongadas sem justificativa, ou prisões com o objetivo de obter delação. Isto passa a ter um preço. Se o Supremo referenda isto, acho um erro, por exemplo, a decisão que se tomou no caso do Palocci. Até a Folha de São Paulo reverberou isso num Isso editorial. se refere à prisão dele, A né? prisão alongada. Preventiva. A prisão preventiva alongada. E que se emendou com a execução da sentença. Isso. E vai se emendando. Isto, na verdade, passa a ter um efeito lá embaixo, Agora, em todos os ministro, locais. nós E não muita vivemos- gente se anima. Tanto é que diz, agora você tem o Moro do Rio de Janeiro, o Moro do Pantanal, o Moro não sei o diabo. Vai ter Moro assim, ó, né, em outras esquinas. Ministro, não foi muito tempo de impunidade no país que agora, ou seja, vem aquela enxurrada, a população está satisfeita com a Lava Jato, a gente vê as pessoas defendendo o juiz Sérgio Moro. Como é que... não é também muito... Não soaria uma impunidade deixar de aplicar penas a essas pessoas? Não. Deixar o Palocci solto, por exemplo? Não, na verdade, tem que haver justificativa para a prisão provisória. Né? Você prende porque há uma razão, por exemplo, perigo de fuga, ou para evitar que provas sejam supressas, eliminadas, coisa do tipo. Passada essa fase, não há mais justificativa para a prisão provisória. Espera-se a sentença, ou a sentença definitiva, ou, se quiser, a segunda instância. Né? E a gente está vivendo também um coquetel um pouco de um certo besteirol. Porque, de um lado, tem isto, né, as prisões alongadas que nunca terminam e coisa do tipo, e que às vezes já emendam, né, com a sentença e depois com a decisão de segundo grau. E, por outro lado, aquilo que saiu recentemente na Folha de São Paulo, o tal pancadão do delator. Aquele que fez a delação passa a também ter uma liberdade absoluta. Né? Então, nós temos aí descompensações. Eu atuei, por exemplo, no caso do Mensalão, e vocês viram, ali eu acho que foi uma viragem na jurisprudência do Supremo, um caso em que se levou a cabo, não houve uma prisão provisória à época. Foram todas esperadas. Esperou-se o trânsito em julgado. Então, é preciso que isso seja moderado. E quando você dá muito poder a uma dada pessoa só, ou a um dado grupo, começa a haver abusos também. Então, você tem que tomar muito cuidado. Né? A possibilidade, por exemplo, tem sido denunciada, por exemplo, o advogado do Palocci, Batóquio, disse que na hora que o Palocci optou pela delação, ele foi praticamente expurgado do grupo. Curitiba passou a exigir isto. Ora, quer dizer, procurador não escolhe advogado. E se começa a escolher, daqui a pouco você Ou tem... seja, Curitiba passou a exigir que Palocci trocasse o advogado, é isso? Trocasse de advogado. Ora, então veja... Mas como assim? Os procuradores têm esse poder? Sim, porque eles negociam com o que eles quiserem. Na medida que você uma exigência deles, né? Que seja um especialista em delação, né? Não é que seja especialista em delação, porque qualquer um bom advogado pode se tornar especialista em delação, é uma lei relativamente simples. Mas é porque a tese de defesa é quebrada no momento da delação. Sim. Aí tem que reverter tudo. Sim, mas não são eles que vão escolher o advogado do cliente. E a partir daí você começa a ter infecções oportunistas. O episódio Miller ocorrido, e até agora pouco esclarecido. O episódio Miller é um episódio, claro, de corrupção na Lava Jato, não tem nenhuma dúvida. Quer dizer, participou da negociação estando na Procuradoria. E ganhou dinheiro com isso. E ganhou dinheiro com isso. Nenhuma dúvida disso. Agora, alguém tem dúvida de que ele já estava atuando assim? Por exemplo... Em outros casos? Em outros casos. Ou seja, tem que fazer um levantamento completo. De todos os casos que ele atuou. Um dos casos graves, que está lá no Supremo ainda pendente de decisão, é o caso de Sérgio Machado. Que, na verdade, se deu um grande presente a ele. Sim. Né? Paga-se 70 milhões, ele conseguiu blindar o patrimônio de toda a família. O que ele entregou não tem todo esse valor. Veja, e a própria Polícia Federal está pedindo o cancelamento do benefício. Do benefício a ele. E isto foi uma negociação em que teve uma advogada Tórtima, Fernanda Tórtima de um lado, e Miller de outro atuando. Ora, quer dizer, começa a ter essas infecções oportunistas no sistema. Então, tem que se ter muito cuidado. E isto é velho.
Ministro, É a ideia de você tem que ter procedimentos transparentes. Né? Isso, os clássicos do constitucionalismo, isso vai a Locke, Montesquieu, o diabo, tudo, não pode dar poder demais a qualquer um, né? Porque ele se desmanda. Ministro, o senhor diria que a ordem constitucional, ou seja, o Estado de Direito, estaria ameaçado diante dessas imperfeições nos julgamentos? Não, e sabe que eu tenho medo que você não tenha, daqui a pouco, limites. Não que você vai estruturar. A Itália tentou fazer um tipo de governo de juízes promotores. Deu no que deu, essa confusão que está aí. É evidente. Aqui também não vai dar certo. Se nós fôssemos juízes e promotores, se nós fôssemos administrar o Brasil, nós o quebrávamos no momento seguinte. Por exemplo, se 11 ministros do Supremo decidissem dar liminar para conceder benefício, auxílio moradia, liminar que o ministro Fux concedeu, seria 11 bilhões, 1 bilhão e 600. É isso que se dá para os juízes. Agora, nós vimos o caso do Dr. Bretas no Rio de Janeiro, o caso do auxílio moradia. O CNJ disse, paga-se a um, mas não se paga ao outro, no caso do casal. Fizeram o quê? Concederam aos dois, um juiz amigo concedeu, uma ação coletiva. Não houve recurso da AGU, não houve recurso obrigatório da União. O processo, significa dizer, o processo ficou escondido na vara para que não subisse para o tribunal. Quer dizer, é esse tipo de comportamento que se começa a fazer. Por quê? Porque eles estão blindados pela mídia. Então se sentem bafejados a fazer qualquer coisa. Imagina essa gente administrando o país. Tem um ex-ministro do Supremo que quer administrar o país, né? Ele tá, inclusive vai ser candidato. Boa sorte. O ex-presidente José Sarney foi o primeiro a alertar, e numa conversa que tivemos, ele falou que a ditadura do judiciário é muito difícil, inclusive de ser combatida, e quando se une ao Ministério Público e Polícia Federal, a coisa fica muito mais séria. O senhor vê esse perigo, ministro? Com certeza. E acho que tem que haver, eu tenho falado com políticos de oposição, de situação, todos eles aí que me procuram. E há muito tempo eu defendo, se vocês olharem, uma lei de abuso de autoridade desde 2009. O Brasil empoderou muitas autoridades. O projeto do Senado ou aquele que está na Câmara? Não, o projeto que... Na verdade, havia um projeto originário que estava na Câmara, depois acabou aprovado no Senado e agora está na Câmara. Uma lei, um estatuto do abuso de autoridade. Por quê? O Brasil é um festival de abusos. Desde o guarda de trânsito, o policial... Esse é o mais poderoso, né? Isso, não é? Até essa gente toda, não é? Que comete todos os abusos. Né? E num processo pouco transparente. As pessoas ficaram felizes. E veja, quando eu faço essas críticas, e vocês todos que já me ouviram outras vezes sabem, eu sou admirador da Lava Jato. Acho que foi uma operação extremamente importante. Como sou admirador do mensalão das investigações, acho extremamente importante que se tenha feito. Quer dizer, passar tudo isso a limpo, discutir todas essas práticas políticas. Agora, daí você dar todo o direito para se cometerem abusos, quer dizer, o que se diz, por exemplo, do caso Joesley? O que se diz, e isso precisa ser investigado, mas para isso até as investigações em relação a Miller têm que avançar, se diz que o Dr. Janot estava incomodado com a troca de guarda na Procuradoria. E que imaginou que poderia, inclusive, continuar procurador. Desde que ele tirasse o presidente Michel Temer. Desde que ele tirasse essa é a tese, né, do grupo do Michel Temer. Bom, que não é implausível. Não, porque quando o presidente Michel Temer foi fazer aquele pronunciamento, pelo menos, eu tinha certeza que seria renúncia. Sim. Me surpreendi com o fico dele. Há uma expressão, acho que o Roberto Campos brincava com isso, que talvez também não se contasse, acho que o Janot tentou, se diz isso em relação aos atletas, né? Que você não consegue saltar além dos seus testículos. Há um limite, né? Se você salta, também os testículos vão. O Janot tentou saltar além dos testículos. Né? É isso que ele produziu. Mas, de fato, toda essa trama... Eu me lembro que eu conversava com agentes da polícia... É só explicar, a ideia, esta tese, é de que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, teria provocado essa delação bombástica
com isso, tiraria o presidente Michel Temer da presidência da República e o próximo que assumisse poderia deixá-lo continuando na Procuradoria-Geral da República, né? É uma tese, assim, Sim. até justificar porque ele está tentando voltar, né? Ou nomearia alguém da sua própria confiança. Em suma, quer dizer, tudo isto mostra que houve algo de errado em toda essa cogitação. E para isso é preciso realmente fazer esse tipo de investigação. Nós já vimos também no passado que o centro de debate, por exemplo, não era a Procuradoria, mas era a Polícia Federal. Nós lembramos do Paulo Lacerda, né? Que também fazia aqueles espetáculos com as prisões. Centralizou o poder. Isso, o Protógenes e tudo mais. Quer dizer, de quando em vez o país tem passado por esse tipo de surto. Só que agora... O Joaquim, aquele procurador, como é que era o nome dele? Luiz Francisco. Luiz Francisco. Também teve o seu momento. E aqui, bem lembrado, e aqui, se você se lembrar, era um conúbio também, porque o PT e o Luiz Francisco tinham uma combinação. Eles atuavam em conjunto, né? Então, aqui a gente tem realmente uma situação muito complicada. E veja, se você olhar, nas denúncias, inclusive, que o Janot ofereceu, ele dizia que a tentativa de aprovar uma lei de abuso de autoridade era uma tentativa de obstrução de justiça. Veja, se vocês olharem, é tudo curioso. A primeira lei importante aprovada no governo Castelo Branco é a lei de abuso de autoridade, feita por Milton Campos, o notável mineiro, o grande jurista. Quer dizer, aí o sujeito colocou na cabeça, quer dizer, ele se empoderou tanto que, de fato, né, pôde imaginar que estava fora de qualquer controle. Não aceita limites. Não aceitava mais limites. Veja, poder imperial nesse contexto. Eu brinquei, Denise, com os petistas que me visitam, eu tenho brincado toda hora. Hoje o senhor recebeu 2, né? Paulo Pimenta e Valdir Damus, né? Damus e Paulo Teixeira. Né? Paulo Pimenta, né? O relator, o líder da bancada. Paulo Pimenta, e o Paulo Teixeira também foi, os três. Também. Bom, mas eu tenho dito, como que vocês optaram por dar tanto poder à própria associação e ao procurador, quando definiram, e aí foi Lula que definiu, que escolheria o primeiro da lista? Veja, já foi muito permitida a escolha de um procurador do Ministério Público Federal. Isso. Aí veio o PT e disse, não só isso, você vai ter que escolher o primeiro. Vou escolher o primeiro da lista. Portanto, eles não há um checks and balances. Ele passa a, na verdade, não dever o cargo à escolha política. Ele passa a dever a associação. Associação. E veja, vocês conhecem a associação? Corporativismo, toda associação. É corporativismo. Toda ela. Dizer, é um jogo de benefícios e coisa do tipo. Alguém já viu um grande jurista que foi presidente da associação? Mas deixar dependente só do presidente da República também não é meio perigoso? Sim, por isso que a Constituição quis mudar. E o correto teria sido, talvez, permitida a escolha, talvez livre, mas com mandato, porque era o grande problema de ser demissível ad minuto. Mas o que se deu? Veja, embora Mas tem a aprovação do Senado, né? Sim, que já... com a aprovação do Senado. Mas neste caso passou a ser uma autodesignação. O órgão... E por quê? Não, designa porque é um bom fazedor de bailes, de futebol, consegue captar recursos para nós, consegue aumentos. Quer dizer, as razões não são razões ligadas ao ethos do Instituto. Mas isso se cometeu, veja, isso é um grave erro. Então, e a pessoa descola da realidade. Não é? Ela passa a operar numa outra lógica. Então, o Brasil tem que se refazer institucionalmente. Embora tenha dado muitos avanços, mas o Brasil tem que se refazer institucionalmente. Perfeito. Hoje, o Frente a Frente está aqui numa conversa aberta com o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui nessa conversa ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília.